Eu sou Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Vocês já perceberam como os papas são representados em filmes? Geralmente, eles são líderes soberanos que mandam e desmandam em toda a Europa. Às vezes, dependendo da época em que eles são retratados, os papas são praticamente donos do mundo. Mas qual é o poder dos papas na atualidade? Até que ponto eles são considerados uma autoridade nas leis da Igreja? E quanto às leis divinas, qual o seu poder? São essas e outras perguntas sobre o Papa e o Vaticano que eu vou tentar responder para vocês neste vídeo. Não é de hoje que os papas são famosos por terem muito poder. O Estado da Cidade do Vaticano nasceu apenas em 1929, após o Tratado de Latrão com a Itália. Para quem não sabe, esse foi uma espécie de acordo entre a Santa Sé e o Benito Mussolini, que deu a independência e a soberania ao Vaticano, além de ter regulamentado as relações civis e religiosas entre a Igreja e a Itália. Mas isso foi apenas a independência do Vaticano, porque a sua história é muito mais antiga do que vocês imaginam. No começo do século IV, o imperador Constantino construiu uma enorme basílica na margem do rio Tibre, em uma área pantanosa e que, segundo a lenda, era o local onde o corpo do apóstolo Pedro tinha sido enterrado. Centenas de anos depois, no século XV, para ser mais específico, a atual basílica foi construída, se eu não me engano, durante o papado de Júlio II. Dessa vez, a basílica teve contribuição de grandes artistas da história da humanidade, como Michelangelo e Bernini. Esse último, aliás, foi quem finalizou a Praça de São Pedro, durante o século XVII. Foram longos 1000 anos onde o Papa controlava grande parte da Itália Central. Neste período, os papas tinham poder como qualquer outro soberano europeu. Mas no século XIX, as coisas começaram a mudar. A unificação da Itália teve como consequência a perda de muitos territórios papais, além da declaração de Roma como capital da Itália, em 1870. Com isso, os papas já não tinham tanto poder assim. Na época, o então Papa Pio IX ficou furioso, afirmando que estava confinado nos muros da cidade do Vaticano. Essa indignação deu origem a uma disputa diplomática chamada Questão Romana, que durou 59 anos e finalmente teve fim em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. Depois, uma parte do acordo foi revisada em 1984 e a cláusula que definia a religião católica como religião do Estado foi eliminada e a educação religiosa tornou-se opcional nas escolas. Também foi criado o que é chamado de 8 por 1000, onde os contribuintes doam 0,8% do imposto de renda para alguma das religiões reconhecidas na Itália, ou direcionam o dinheiro para programas de assistência social. Essa é um pouco da história do Vaticano. Mas qual é o poder de fato do Papa e da Igreja Católica? Esse assunto é um pouco complexo, então vamos por partes. Quantas pessoas católicas você conhece? Muitas, né? Pois é. Apenas na Itália, cerca de 50 milhões de cidadãos são batizados pela Igreja Católica. E 2/3 de toda a população, cerca de 60 milhões de pessoas, se declaram católicos. De acordo com dados de 2016, 29% de todos esses católicos vão à missa pelo menos uma vez por semana. Só para vocês terem uma ideia, na Itália, existem 224 dioceses. Na Alemanha, 27. Na França, 100. Na Espanha, 70. E no Brasil, o país com mais católicos do mundo, existem 275 dioceses para cerca de 172 milhões de fiéis.
Mas o que tudo isso tem a ver com o poder do Papa e do Vaticano? Todos esses números nos fazem ver que a Igreja Católica pode ser muito mais poderosa do que podemos imaginar. Durante muitos e muitos anos, o Vaticano explicou sua presença no debate público, argumentando que a maioria dos cidadãos compartilha das mesmas ideias da Igreja, como defesa da vida desde a concepção, salvaguarda da família tradicional e rejeição total de qualquer tipo de lei que permita a eutanásia. Ou seja, havia alguns valores que eram indispensáveis para a sociedade italiana. A presença do Vaticano na Itália traz muita influência política. Por lá, o casamento de pessoas do mesmo sexo é proibido. E até mesmo o aborto, que é permitido na Itália até os 90 dias, enfrenta resistência, já que médicos se recusam a realizá-los por motivos religiosos. E esse é apenas um exemplo do poder de influência que a Igreja Católica tem na Itália. Imagine a influência da religião no resto do mundo. Além da influência, a Igreja Italiana tem uma rica herança econômica. Segundo os dados divulgados pela BBC, cerca de 20% dos imóveis italianos são de propriedade da Igreja. Os dados mostram que esses 20% somam 115 mil edifícios entre igrejas, escritórios, escolas, hospitais, asilos, orfanatos, universidades, hotéis, terrenos, entre outras coisas. E em muitos desses imóveis, o Vaticano não tem que pagar impostos. Lembra de quando eu disse do dízimo 8 por mil? Pois é. Somente no ano de 2019, a Igreja Católica arrecadou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, uma grande quantia de dinheiro que pode ser usada como eles preferirem. O Vaticano também possui o seu próprio banco, chamado de Instituto para as Obras Religiosas. Ao menos, até uma reforma promovida pelo Papa, o banco esteve envolvido em diversos casos de lavagem de dinheiro e relação com organizações. Esse é um pouco do poder e da influência econômica e social que a Igreja Católica tem na sociedade. Mas e o Papa? Aí chegamos a outro assunto também complexo. Você sabe qual é a função de um Papa? A primeira coisa que você precisa saber é que, além de Papa, ele também é bispo. O Papa é responsável pela Diocese de Roma. No caso de João Paulo II, por exemplo, ele gostava de resolver as demandas da diocese local na parte da manhã. Mas na função mais importante, o Papa tem um grande poder. Sendo o líder supremo da Igreja Católica, o Papa pode banir teólogos, canonizar beatos e nomear cardeais. Além de ser líder da Igreja Católica, o Papa também é chefe de Estado do Vaticano. Dentro do Vaticano, o Papa é praticamente o último monarca absoluto da Europa. Geralmente, o Papa deixa a administração do Vaticano por conta dos cardeais. Mas caso queira, o Papa pode mandar e desmandar como bem entender em todos os habitantes. Além disso, quem dá as cartas no Vaticano é o Papa, pois ninguém pode julgá-lo, a não ser Deus, e muito menos recorrer de suas decisões. Mas um dos papéis mais importantes do Papa é manter a paz entre a Igreja Católica e outras religiões, incluindo as outras vertentes dentro do cristianismo. Essa diplomacia com outras religiões é muito importante para evitarmos guerras iguais às que aconteceram no passado. João Paulo II levou isso muito a sério. Ele foi o primeiro Papa a visitar uma sinagoga em Roma em 1986 e o primeiro a entrar em uma mesquita na Síria em 2001. Além disso, ele estreitou a relação com os evangélicos e ortodoxos. Quer um grande exemplo do quão boa pode ser a influência do Papa?
Em 1962, enquanto o mundo vivia a crise dos mísseis em Cuba, o Papa apaziguou a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos em um discurso feito pela Rádio Vaticano. Já no ano de 1978, a mediação de João Paulo II fez o Chile e a Argentina desistirem de uma guerra que disputava o Estreito de Beagle. Mas existe um porém quando falamos do poder do Papa. Existem dois conjuntos de leis em jogo: o direito canônico e o que se denomina lei divina. O direito canônico é o conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos líderes da Igreja para o governo da organização cristã e seus membros. Já as leis divinas, essas estão longe do alcance dos papas. Perceberam agora quanto poder o Papa tem? Ter influência no mundo todo pode ser uma coisa positiva, desde que esse poder não caia em mãos erradas. Se você é católico, você pode até não escutar o Papa quando ele der conselhos para a sua vida particular, mas a influência que o Papa tem no destino do mundo pode ser mais importante que qualquer outro chefe de Estado. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero que eu tenha sido claro em relação aos poderes do Papa. E você? Tem algum questionamento envolvendo religiões? Se sim, deixa um comentário aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida possa ser o tema do nosso próximo vídeo, hein? Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.